Escrevendo cenas hot, o guia definitivo para criar tensão, tesão e paixão. Continue vendo esse vídeo se você quer dominar o uso de linguagem específica desse gênero safadinho, no bom sentido, desenvolver habilidades para criar tensão, tesão e paixão essencial em cenas hot impactantes, superar os desafios comuns na escrita dessas cenas, como clichês e desequilíbrio narrativo, e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e antes de eu entrar no conteúdo desse vídeo, eu queria te falar de uma oportunidade de aprender escrita criativa, ou seja, como escrever melhor as suas histórias. E eu estou te falando de uma oportunidade totalmente gratuita, ok? Ficou interessado, interessada? É fácil. Basta curtir esse vídeo, depois se inscrever no canal, que você vai receber conteúdo semanal que vai te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis. Combinado? Posso contar com o seu like, a sua inscrição? Então, bora para esse vídeo caliente, ok? Inclusive, tá muito quente por aqui também. Vamos começar por essa pergunta. Por que os leitores gostam de cenas hot? Quando eu comecei a escrever, eu sempre me perguntava por que as cenas hot eram tão populares. Com o tempo, eu percebi que elas são mais do que momentos daquelas coisas. Porque elas podem ser, né, dependendo de como o escritor usa, ferramentas para explorar os personagens e avançar a trama. Vamos lá. Quem aqui não se lembra daquela cena intensa de Romeu e Julieta nas 1400 versões que você já pode ter assistido dessa obra ou lido, onde a paixão dos personagens é tão palpável que quase salta das páginas pra gente? Ou então, Orgulho e Preconceito, onde a tensão entre a Elizabeth e o Mr. Darcy, né, o Sr. Darcy, cria uma atmosfera elétrica que nos mantém vidrados na história. Essas cenas, elas têm um poder incrível de nos conectar emocionalmente com os personagens. E elas nos mostram vulnerabilidades, desejos, conflitos internos e, claro, a química entre os personagens. É nesses momentos que os personagens se revelam mais humanos, mais reais. E quem não gosta de se sentir próximo dos personagens, não é mesmo? Além disso, essas cenas hot elas têm um papel fundamental no desenvolvimento da trama. Elas podem ser um ponto de virada, um momento de revelação ou até um catalisador para conflitos e resoluções. Por exemplo, em A Dama das Camélias, a relação apaixonada entre Margaret e Armand é o coração da história, influenciando cada decisão e cada reviravolta. Mas claro que escrever essas cenas não é só jogar um pouco de romance e umas palavras de baixo calão. Olha só, arranquei essa do baú, né? Umas palavrinhas de putaria, né? Não é só fazer isso, né? E esperar que funcione. Tem que ter uma autenticidade, tem que ter aquela faísca que faz o leitor sentir o coração bater mais forte. E é aqui que entra o desafio, como criar essa faísca? Como escrever essa cena que seja ao mesmo tempo apaixonante, crível e fundamental para a história? Isso é assunto para o nosso próximo tópico. Por enquanto, eu queria saber de você, qual foi a cena hot mais marcante que você já leu e por quê? Compartilha nos comentários que eu tô curioso para saber. Eu já vou te falar que a minha foi uma cena de A Casa dos Budas Ditosos, do João Baldo Ribeiro, que foi pesada. Vamos lá, vamos falar de a linguagem das cenas hot. A linguagem ela é um universo à parte, nesse caso, né? Não é apenas sobre ser explícito ou implícito, mas é sobre encontrar o tom que vai realmente tocar o leitor. Vamos começar falando sobre os temas comuns. Cada gênero tem o seu próprio vocabulário, e com as cenas hot não é diferente. Tem palavras que evocam sensualidade, desejo, aquela tensão que deixa o ar quase que palpável. Por exemplo, em um romance de época, palavras como ardente, devorador ou extasiado podem criar uma atmosfera incrivelmente intensa. Em contrapartida, em um contexto mais contemporâneo, mais despojado, termos como incandescente, eletrizante, avassalador podem ser mais apropriados. Lembrando que não dá para exagerar muito nos adjetivos, porque senão eles começam a ficar vazios de significado, né? Mas também não é só sobre escolher palavras carregadas de emoção. É sobre como você usa essas palavras para construir uma cena. Pensa em Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado.
A forma como a paixão é descrita nesse livro é tão vívida que a gente quase pode sentir os aromas e as texturas dentro da história. Aqui o segredo está em usar a linguagem para criar uma experiência sensorial completa para o seu leitor. E claro que a gente tem que considerar o estilo. Cada autor tem o seu próprio estilo e isso precisa transparecer também nas cenas hot. Se você normalmente escreve de uma forma mais poética, as suas cenas hot provavelmente também vão refletir isso. Agora, se o seu estilo é mais direto, essas cenas tendem a seguir essa linha também. O importante é manter uma coerência e uma autenticidade. No fim das contas, escrever cenas hot é como uma dança. Você precisa conhecer os passos, ou seja, os termos e o estilo, mas também precisa sentir a música, a história e os personagens. Quando tudo isso se encaixa, a cena não só se destaca, mas também se torna uma parte da narrativa. No próximo tópico, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse universo, então se prepare. Princípios básicos. E aí que eu vou falar das 3 coisas que estão no título desse vídeo. Tensão, tesão e paixão. Quando eu penso em escrever cenas hot, 3 palavras me vêm à mente. São essas 3 que eu acabei de falar. Tensão, tesão e paixão. Elas são como que pilares que sustentam uma cena verdadeiramente envolvente e memorável. Eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias que eu venho vendo aí ao longo dos anos lendo esse tipo de cena, ok? Primeira, a tensão. Ela é como que aquele tempero que faz toda a diferença na receita. Pensa em Orgulho e Preconceito, onde a tensão entre a Elizabeth e o Darcy é quase que tangível. A construção da tensão se dá no não dito, nos olhares, nos gestos sutis. É criar aquela expectativa, aquele desejo pelo que está por vir. E para fazer isso, eu gosto de olhar os detalhes. Um olhar demorado, um toque acidental entre os dois, palavras que têm um duplo sentido. São esses pequenos momentos que vão construindo uma grande tensão. E, assim, já que eu citei Orgulho e Preconceito, preciso dizer que esse romance ele não tem assim uma grande cena erótica, ou várias delas, como muitos que a gente está acostumado mais contemporâneos. Mas essa tensão que existe entre os dois é algo que ao mesmo tempo é erótico, é algo que vem do desejo humano, daquilo que parece que é um pouco proibido, um pouco impossível, né? E é em cima desses pilares que o romance se constrói e essa tensão se constrói em Orgulho e Preconceito. Mas, né, não sejamos pudicos, vamos falar de tesão. A chave para o tesão é descrever a atração física e química de forma que seja palpável para o leitor. Um exemplo muito interessante disso é o livro O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Nesse romance, o Baldwin não só explora a atração física entre os personagens, mas também a profundidade emocional que acompanha essa atração. E a maneira como ele descreve os encontros entre o David e o Giovanni é uma maneira crua, uma maneira honesta, evocando, assim, trazendo à tona uma sensação quase tangível de desejo, de urgência. E o Baldwin usa a linguagem para criar uma atmosfera carregada de emoção e de tensão sexual. E as descrições são tão vívidas dos personagens, a ansiedade dos seus encontros e a complexidade dos seus sentimentos. É essa habilidade de capturar a essência crua e autêntica da atração física que torna uma cena hot memorável. E é isso que eu busco alcançar também na minha escrita. Tá? Uma representação honesta, algo que seja envolvente do tesão, que vai além do físico, que toque o emocional, o psicológico dos personagens e, claro, né, principalmente o leitor. E por fim, o terceiro elemento aqui que eu acho importante nesse tripé, sem trocadilhos sexuais com tripé, por favor, gente. Por fim, a paixão. A paixão é sobre as emoções mais profundas, mais impulsivas, mais selvagens do ser humano. Não é apenas o físico, claro, né? Tem o emocional, talvez até o espiritual, a gente pode falar assim, não sei. E aí eu penso em O Amor nos Tempos do Cólera, né, do Gabriel Garcia Marques, que explora a paixão de uma maneira que transcende o tempo, mostrando que a paixão não é só sobre o calor do momento, mas é sobre essa conexão duradoura. E ao escrever sobre paixão, eu busco explorar o que está no coração dos personagens.
o que move eles além da atração física, o que os conecta em um nível mais profundo. Então esses três elementos, tensão, tesão e paixão, é quase um trava-língua, né, gente? São a essência das cenas hot. Eles precisam estar equilibrados e tecidos, né, e combinados habilmente na narrativa para poder criar uma cena que seja ao mesmo tempo estimulante, emocionante e significativa. E você, como é que você equilibra esses elementos nas suas histórias? Você já escreveu algo assim? Conta pra gente nos comentários e continua aqui comigo para não perder o próximo ponto, que é muito importante. O próximo ponto é construindo o clímax. Para construir o clímax numa cena hot, é quase como orquestrar uma sinfonia. Você vai estar trabalhando com vários elementos e cada elemento precisa estar em harmonia para criar um impacto emocional profundo. Não basta apenas juntar dois personagens em uma cena de paixão. É necessário construir até esse momento de uma forma cuidadosa. Vamos começar falando sobre a estrutura do clímax. Aqui o importante é a construção gradual da tensão sexual. Um ótimo exemplo disso é encontrado no livro O Amante, da Margaret Duras. Né? Eu não sei se é bem essa a pronúncia do sobrenome dela, mas é um livro espetacular. A autora constrói a tensão entre os personagens ao longo de toda a narrativa, de modo que quando o clímax chega, é tanto uma liberação, né, um ufa, quanto uma revelação. Eu acho isso fantástico. Agora, falar sobre equilíbrio e ritmo, ou pacing, né, é essencial. Não se trata apenas do que acontece, mas de como e quando acontece, como no livro A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, onde o ritmo da narrativa conduz perfeitamente às cenas mais intensas, cada momento se encaixando, né, como peças de um quebra-cabeça. Nas minhas cenas eu procuro variar o ritmo, alternando entre momentos de rápida progressão e outros mais lentos, mais introspectivos, sempre com o objetivo de maximizar o impacto emocional da cena. Sempre que eu falo de ritmo, eu gosto de citar Faroeste Cabocla, do Legião Urbana. Se vocês não conhecem essa música, eu não sei, quem sabe alguém não conheça, eu recomendo que procurem e ouçam Faroeste Cabocla, do Legião Urbana. Porque para mim um grande livro, ele alterna tanto o ritmo como Faroeste Cabocla. Tem momentos que é mais acelerado, tem momentos que é mais lento, tem momentos que é mais dramático, tem momentos que tem ação. Então, são esses vários momentos, né, e ritmos diferentes que constrói um livro. Mas e aí, tá curtindo essas dicas? Então não perde a chance que eu te falei lá no início do vídeo. Aproveita que você já tá aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal e já ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo como esse, valioso para você melhorar na sua escrita. Deixa eu te falar também sobre desafios comuns na escrita de cenas hot, tá? Vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro, vamos falar sobre os temidos clichês. Eles estão por toda parte. Quando eu penso em clichê em cenas hot, eu lembro de livros onde tudo parece previsível, os mesmos diálogos, as mesmas descrições, nada surpreende. Um exemplo clássico é as descrições físicas exageradas, pouco realistas dos personagens, ou aquelas frases feitas que a gente já leu 1000 vezes, né? Em O Perfume, do Patrick Susskind, por exemplo, o autor consegue evitar clichês ao criar uma atmosfera, né, uma narrativa que gira em torno do olfato, algo raramente explorado com tanta profundidade. E na minha escrita eu procuro sempre me perguntar, será que isso já foi dito antes? Eu estou conseguindo trazer algum elemento novo em cima disso? É essencial, gente, manter essa originalidade. E agora sobre o equilíbrio, né, entre o erotismo e a narrativa, o que também é crucial. Uma cena hot não deve existir apenas por existir. Ela precisa servir a história. No livro A História do Olho, do Georges Bataille, por exemplo, e o olho, que ele fala no título, não são os olhos do rosto, e aí você já subentende, as cenas hot são integradas à narrativa de maneira que enriquecem a trama e o desenvolvimento dos personagens, trazendo sempre mais de um sentido à interpretação. Eu sempre me pergunto, essa cena contribui para a história? Ela revela algo sobre os personagens ou avança a trama? Não é apenas sobre descrever um encontro físico.
né? É sobre usar esse momento para aprofundar o entendimento do leitor sobre a história. E agora continua atento aqui comigo, porque no próximo tópico a gente vai explorar um ponto ainda mais fundamental da escrita de cenas hot, que é feedback e revisão. Entender a importância do feedback, a necessidade de uma revisão sensível, é algo que eu considero fundamental na escrita de cena hot. Porque esses elementos podem elevar significativamente a qualidade da narrativa. Primeiro vamos falar sobre o feedback. Eu sempre acreditei que um segundo par de olhos pode revelar muito sobre o que a gente escreve. Por exemplo, quando eu leio cenas hot de outros autores, às vezes eu noto algumas coisinhas que poderiam ser melhoradas, seja em termos de tensão emocional ou de desenvolvimento do enredo, né? Como a gente já falou de O Amor dos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques, onde a intensidade emocional é tão palpável. Imagino que ele também tenha se beneficiado do feedback durante o processo da escrita. Ah, não, viu? Um autor que é Nobel de literatura não teria, né, tido feedback. Gente, besteira, tá? Todo autor compartilha o texto dele com outras pessoas antes de publicar. Se não compartilha, né, quando ele chega na editora, ele vai passar por várias pessoas. Ele vai ter feedback, ele vai mudar algumas coisas para poder evoluir. Ah, não, viu? Eu quero ser o autor que não compartilha com ninguém. Tudo bem. Né? Provavelmente você vai ficar fechado e não vai evoluir durante o tempo. Então, por isso a importância do feedback. E a revisão sensível, então, eu acho essencial. Se você não sabe o que é revisão, o que é leitura sensível, eu tenho um vídeo aqui no canal, porque às vezes o pessoal fala muita besteira na internet sem entender direito o que é. Tá? Se você tem uma opinião negativa sobre a leitura sensível, assiste esse vídeo meu aqui, sobre leitura sensível, e depois me fala o que você acha. Talvez você mantenha a sua opinião, mas, olha, grande chance de você mudar a sua opinião. Então, ao lidar com cenas hot, é importante respeitar a diversidade e as experiências variadas dos leitores. Isso significa ser cuidadoso, ser respeitoso, especialmente ao abordar temas delicados ou ao escrever sobre personagens com vivências distintas das nossas. No livro Foi Assim Que Tudo Explodiu, que é um livro Young Adult do Arvin Ahmed, por exemplo, a gente vê um excelente exemplo de como a sensibilidade na escrita pode criar uma história que é, ao mesmo tempo, autêntica e respeitosa. Gente, todos os livros que eu citar aqui nesse vídeo vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo e vai ter o linkzinho junto, tá, na Amazon. Caso vocês queiram adquirir esses livros, adquiram pelo meu link, que eu recebo uma pequena comissão. Então, essa sensibilidade é crucial quando a gente trata de assuntos mais delicados. É um jogo de equilibrar a veracidade da história com a responsabilidade de não ser insensível ou ofensivo. Então, durante a revisão, eu sempre me pergunto, essa cena é realmente necessária? Ela contribui significativamente para a história? Se a resposta for afirmativa, então o foco deve ser em como apresentá-la da maneira mais respeitosa e eficaz possível. O feedback e a revisão sensível, no final das contas, são ferramentas indispensáveis. Elas não apenas melhoram a escrita, mas elas também garantem que as cenas hot sejam responsáveis e que funcionem, sejam envolventes. E você, como é que você vê a importância do feedback e da revisão na escrita de cenas hot? Você acha que é importante? Fala para mim aqui nos comentários. No próximo tópico, vamos explorar outro aspecto intrigante desse gênero literário e eu vou te falar como eu posso te ajudar. Dicas práticas e exercícios de escrita. Escrever cenas hot, né, pode ser um desafio, mas também é uma oportunidade incrível de explorar a criatividade, a expressão emocional que você tem. Para quem está começando, ou mesmo para escritores experientes que estão tentando se aperfeiçoar nesse quesito, eu vou deixar algumas dicas e exercícios de escrita para você aplicar aí nas suas cenas hot. Um exercício que eu sempre recomendo é a escrita livre focada em cena hot. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um cronômetro, pode ser o cronômetro celular, para 15 minutos e vai escrever tudo que vier à mente sobre uma cena de paixão. Esse exercício é bom para explorar ideias sem se preocupar com a perfeição.
É um método que eu vi muitos autores usarem para poder desbloquear a criatividade, descobrir novas formas aí de expressar a tensão e a paixão. Outra técnica interessante é reescrever uma cena hot de um livro que você admire, mas com o seu próprio estilo. Isso ajuda a entender diferentes abordagens e a descobrir sua própria voz. Eu lembro de um amigo escritor que fez isso com uma cena de um romance clássico e como ele ficou surpreso com a nova perspectiva que ele conseguiu trazer e até começou a escrever uma história para poder colocar aquela cena dentro dela. Outra coisa que você pode fazer é mudar o ponto de vista de uma cena. Isso pode ser bastante revelador. Se a cena original é do ponto de vista de um personagem, tenta reescrever ela a partir da perspectiva do outro. Isso não só aprofunda a sua compreensão dos personagens, mas também enriquece a cena, dando novas dimensões para aquele momento, para aquela cena. Quanto às dicas finais, uma das mais importantes é lembrar que menos pode ser mais. Às vezes, descrições detalhadas são importantes, mas a insinuação e a sugestão pode ser ainda mais poderoso, principalmente falando de cena erótica. Isso deixa espaço para a imaginação do leitor, tornando a cena mais envolvente. Então, ler amplamente dentro do gênero é outra dica crucial. Ao entender como diferentes autores abordam essa cena, você pode encontrar inspiração e compreender o que torna uma cena hot eficaz. E por fim, a autenticidade é fundamental. Cada escritor tem uma voz única, e as melhores cenas hot são aquelas que refletem a verdadeira voz do autor. Então não tem necessidade de imitar os outros, encontra o que funciona para você. Tá? Esses exercícios e dicas são ferramentas valiosas para qualquer pessoa interessada em aprimorar a escrita de cenas hot. Pronto, agora você está equipada aí com todas as ferramentas e dicas para escrever cenas hot que criam tensão, tesão e paixão de uma maneira eficaz. E dominar a arte de construir essas cenas é fundamental para poder dar vida à sua narrativa e aprofundar a conexão emocional dos seus personagens. Mas lembre-se, a forma como você desenvolve a sua obra, seja em cenas hot ou em outros aspectos, pode ser decisiva para capturar o interesse dos leitores e até mesmo de editoras. E falando em desenvolver sua obra, no próximo vídeo eu vou mergulhar em um tema fascinante, que é 3 chaves para criar um personagem trapaceiro, um trickster memorável. A gente vai explorar como personagens astutos e engenhosos podem adicionar uma camada de complexidade e intriga à sua história. E você vai descobrir técnicas para dar vidas a esses personagens cativantes que podem transformar completamente a sua narrativa e quem sabe não ter um personagem trapaceiro que se envolve em várias cenas hot. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clique aqui para se inscrever, deixa o seu like nesse vídeo, ativa as notificações e você não vai querer perder esse conteúdo valioso. E a gente segue junto aí nessa jornada literária, então até o próximo vídeo onde a gente vai desvendar aí os segredos dos personagens trapaceiros. Nos vemos lá.